Durante a infância, costumamos sonhar e planejar como será nosso futuro. Estes sonhos são sempre acompanhados de questões como: o que vou ser quando crescer? Um dia vou casar com alguém e ter filhos? Para que isso ocorra, é importante tomarmos cuidado com as escolhas que fazemos. Elas estão diretamente ligadas ao nosso futuro e darão o rumo de nossas vidas. Por isso é importante planejar, que consiste em perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir um futuro. Pensando neste futuro, é que está inserido o planejamento familiar. O casal pode decidir de forma livre e consciente sobre o número e a época ideal de ter seus filhos, por meio de informação, sem discriminação, coerção ou violência, podendo exercer assim plenamente e livremente a sua sexualidade com responsabilidade. Por isso, neste vídeo educativo, vamos conhecer um pouco mais dos métodos contraceptivos que auxiliam no planejamento familiar. O planejamento familiar é assegurado pela Constituição Federal e também pela Lei nº 9.263, de 1996, e é definido como um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também que preferem adiar o crescimento da família. Para podermos entender cada método contraceptivo, o ideal é vermos antes o que acontece com o nosso corpo para podermos engravidar. Vamos então conhecer o aparelho reprodutor feminino e masculino. Externamente temos a vulva, que é recoberta por pelos que servem como proteção, os grandes e pequenos lábios, e entre os pequenos lábios observamos o clitóris, que é responsável pelo prazer da mulher na relação sexual. A seguir, um orifício por onde sai a urina, que é denominado uretra. A seguir, a vagina, que se liga ao útero, por onde sai a menstruação, onde ocorre a relação sexual e a saída do bebê no caso do parto normal. Internamente, a mulher possui o útero, as tubas ou trompas uterinas e os ovários. Os ovários guardam os óvulos desde o nascimento e após a puberdade, quando as mulheres começam a menstruar, começam a amadurecer e serem eliminados todos os meses. A tuba uterina é o local onde o óvulo ficará até 48 horas à espera do espermatozoide. E é onde ocorre a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide. No útero é onde o ovo irá se instalar e se desenvolver por 9 meses. O útero é um órgão pequeno, porém tem a capacidade de aumentar de tamanho na gestação, acompanhando o desenvolvimento do bebê. No útero, todos os meses, é formada uma camada interna de células feita para abrigar e proteger o bebê se houver gravidez. Não havendo fecundação, esta camada é eliminada em forma de sangue menstrual. A maioria das mulheres menstrua a cada 25, 35 dias, período chamado de ciclo menstrual. No meio deste período ocorre a ovulação, mais conhecido como período fértil, que é a fase do ciclo em que a mulher está biologicamente pronta para engravidar. Neste momento ocorre a liberação do óvulo maduro pelo ovário. Os hormônios do período fértil trabalham para favorecer a concepção. Por isso, é um período onde a mulher encontra-se mais úmida na vagina, com secreção, chamada de muco cervical, que facilita a penetração do pênis na vagina e a grande corrida dos espermatozoides até o óvulo. E é também neste período que a mulher tem um aumento do desejo sexual, o que a deixa mais vulnerável e receptiva para o ato sexual. O corpo do homem. O pênis é um órgão genital visível que abriga a uretra por onde sai a urina e o líquido da ejaculação, chamados de sêmen ou esperma. É no saco escrotal ou bolsa testicular que estão abrigados os testículos, em número de 2, responsáveis pela produção dos espermatozoides. Antes de falarmos sobre os métodos contraceptivos, vamos entender como ocorre a gravidez. A gravidez acontece através da fecundação, que é o nome que se dá quando um óvulo se une a um espermatozoide. Este processo geralmente ocorre nas trompas e depois de algumas horas, o zigoto, que é o óvulo fecundado, migra para o útero, onde irá se desenvolver e permanecer por 9 meses. Agora vamos conhecer um pouco sobre os métodos contraceptivos e seus benefícios. Lembrando que a escolha de um método deve ser feita sempre com a ajuda de um profissional capacitado, de um médico de sua confiança ou de um profissional do serviço de saúde que você utiliza para ajudar a identificar qual será o melhor método para você, que não ofereça riscos devido às suas condições de saúde. Não existe um método ideal para todas as mulheres.
O melhor é aquele que pode auxiliá-la num determinado momento de sua vida, fazendo com que ela não engravide. Portanto, o método que a paciente escolhe aos 20 anos pode ser muito diferente daquele que ela irá gostar aos 35 anos. A opção, a escolha do método é sempre feita pela mulher. Cabe ao profissional de saúde saber se ela pode ou não usá-lo. Os métodos contraceptivos podem ser transitórios, aqueles que são usados por um determinado período, ou definitivos, para quem não quer engravidar mais. Os transitórios podem ser hormonais, o dispositivo intrauterino e a camisinha. Os hormonais: pílula anticoncepcional hormonal oral. As pílulas anticoncepcionais orais são as mais conhecidas. São medicamentos que têm hormônios semelhantes aos que a mulher produz em seu corpo. Tem como principal função impedir a ovulação. Os hormônios não deixam que o óvulo amadureça, se rompa e caminhe para a tuba uterina. Também dificulta a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Para que tenham efeito, devem ser tomadas todos os dias, sempre no mesmo horário. Ao final da cartela, aconselha-se fazer uma pausa e iniciar outra cartela conforme recomendação do fabricante. Muitas mulheres não sabem o que fazer quando se esquecem de tomar um comprimido. Caso isso aconteça, deve-se tomar a pílula esquecida assim que lembrar, desde que não tenha passado mais que 12 horas. Recomenda-se continuar utilizando o método, podendo também ser associado a um método de barreira. Semelhante à pílula, que contém 2 hormônios, temos outras opções como o injetável mensal, o adesivo, o anel vaginal, que foram feitos para auxiliar a mulher. São mais fáceis de usar, mais práticos. Anticoncepcional injetável mensal. A injeção com 2 hormônios tem uma ação prolongada, permitindo que seja aplicada uma vez ao mês, evitando riscos de esquecimento. Deve ser iniciado no primeiro dia de menstruação e seguir intervalo de aplicação uma vez ao mês. Anel vaginal. O anel vaginal é um método hormonal. Deve ser introduzido na vagina no primeiro dia da menstruação, permanecendo ali por 3 semanas, 21 dias. Após este período, o anel deve ser removido e um novo anel deve ser introduzido após 7 dias. É seguro e fácil de usar. Não traz desconforto e normalmente não é sentido durante as relações sexuais. Temos outros métodos hormonais que contêm apenas um hormônio, como as pílulas que contêm apenas a progesterona e funcionam impedindo a ovulação. Também atuam na secreção do colo uterino, impedindo que os espermatozoides entrem no útero. Para que tenham efeito, devem ser tomadas todos os dias, sempre no mesmo horário. Uma cartela após a outra, sem parada. O anticoncepcional injetável trimestral é uma injeção que contém apenas um hormônio. Tem ação prolongada, permitindo que seja aplicada uma vez a cada 3 meses, evitando riscos de esquecimento. Deve ser iniciado no primeiro dia da menstruação. É um método prático, seguro e eficaz. Implante. É um pequeno bastão de plástico com apenas um hormônio no seu interior que, liberado na corrente sanguínea, impede a ovulação por 3 anos. É colocado no braço. Pílula anticoncepcional de emergência. Esse medicamento só deve ser usado em caso de emergência, como, por exemplo, quando a camisinha se rompe ou se não houve uso de um método contraceptivo na relação sexual. Não deve ser adotado como método regular de prevenção. Outras opções são os dispositivos intrauterinos, que podem ou não ter hormônio. Dispositivo intrauterino, DIU. Trata-se de uma estrutura de plástico recoberta com cobre, que tem ação espermicida quando colocada no interior do útero pelo médico. Impede que o espermatozoide chegue ao óvulo. Pode ficar até 10 anos ou mais dentro do corpo da mulher. Necessita de controle periódico do ginecologista. SIU, Sistema Intrauterino. É um dispositivo plástico que apresenta em seu interior hormônio que, inserido no útero, é liberado lentamente durante 5 anos. Atua modificando a camada interna do útero e deixa mais espesso o músculo cervical, impedindo a entrada dos espermatozoides.
Outra opção são os métodos de barreira, menos eficazes que os hormonais ou o dispositivo intrauterino, mas apresentam importância pela proteção de doenças sexualmente transmissíveis. Camisinha masculina. É um método seguro que evita a gravidez, mas também protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. É de látex, espécie de borracha que envolve o pênis durante a relação sexual e impede o contato do sêmen com a vagina. Deve ser colocado no pênis endurecido, antes de qualquer contato. Antes da penetração, deve-se apertar a ponta da camisinha com os dedos para a retirada do ar e desenrolá-la até a base do pênis. O esperma fica retido e os espermatozoides não entram no corpo da mulher. Deve ser descartada após o uso. Camisinha feminina. É um método de barreira que não deixa com que o espermatozoide entre no corpo feminino. Também protege contra as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. É feita com um plástico mais fino e mais lubrificado que a camisinha masculina. O anel interno deve ser inserido na vagina, enquanto que o externo deve ficar para fora do corpo, cobrindo e protegendo a parte externa da vagina. Para as mulheres que não desejam mais engravidar, podem escolher pelos métodos definitivos. Métodos definitivos são métodos que devem ser muito bem avaliados para serem utilizados, uma vez que é difícil sua reversão. Segundo a lei do planejamento familiar, pessoas com mais de 25 anos e pelo menos 2 filhos vivos, ou naqueles casos em que há risco de vida para a mulher ou para o futuro bebê, podem usar os métodos contraceptivos definitivos. Podem ser a laqueadura para as mulheres ou a vasectomia nos homens. Laqueadura. Cirurgia feita na mulher onde as tubas uterinas são interrompidas, impedindo o encontro do óvulo com o espermatozoide. Vasectomia. Cirurgia feita no homem onde os canais próximos aos testículos são interrompidos, impedindo que os espermatozoides cheguem ao líquido produzido na vesícula seminal. Esta cirurgia em nada afeta a liberação do líquido da ejaculação e a ereção. Atualmente temos várias opções de métodos contraceptivos, tentando desta forma auxiliar um grande número de mulheres. Com a escolha adequada, optando pelo que mais agrade, a chance do método dar certo é maior. Com o uso de métodos contraceptivos, a mulher pode planejar quantos e quando pretende ter filhos. Desta forma, terá gestações planejadas e desejadas, provavelmente podendo oferecer melhor qualidade de vida para seus filhos. Como vimos, o planejamento familiar é a escolha, o uso do método contraceptivo para ter filhos desejados e planejados. A escolha deve ser analisada com a idade da mulher, bem como com o seu momento de vida. No caso de dúvidas e esclarecimentos, procure sempre seu médico.